Olá, minha gente! Boa segunda-feira! Quem é vivo a casa torna. Esta é a frase? Vamos tomar uma aguinha para molhar as cordas vocais? Aí, Patricão, já é o primeiro a chegar, queridão. Vamos esperar a galera entrar um pouquinho mais. Olá, Wellington, tudo bem? Boa noite. Fica aí, não nos largue, Wellington, que temos coisas muito importantes para serem ditas hoje. Nossa live hoje é muito especial, minha gente, porque eu trago nada mais, nada menos que, talvez, a pessoa que eu mais tempo conheço aqui em Caxias do Sul, meu grande amigo, uma pessoa ímpar. Te diria que é a pessoa mais inteligente que eu tenho relação. A pessoa sabe tudo, assiste tudo que é filme, é intelectual, é uma boa pessoa e está sempre integrado com coisas muito bacanas da vida dele. Ajuda os outros, faz um monte de coisa legal por Caxias do Sul e eu brinco que verei esta pessoa ainda como prefeito de Caxias do Sul. Ele me mata agora que eu estou falando ao vivo sobre isso, porque na verdade eu acho que ele não quer ser, né? Mas azar o dele, porque ele tem jeito disso. Talvez vocês já tenham ouvido falar no Patrick, de fama, como um bom advogado, mas poucas pessoas sabem que ele é um dos melhores amigos que a gente poderia ter. Porque não é, minha gente? Digamos assim, essa pessoa, ele é capricorniano, não é? Uma pessoa capricorniana é o quê? Muito boa. Eu tenho que puxar o saco, porque eu também sou capricorniano. Eu vou deixar, na verdade, com que... Mas eu já auto-apresentei o moço, porque ele faz parte da minha vida e é uma pessoa muito especial. Patrick Mesomo. Tá aí o moço, aí, gente. Boa noite, Jeff. Boa noite, gente. Depois dessa apresentação, eu nem sei o que eu falo, né? Já fiquei encabulado no começo, assim. Não tem que falar nada, só tem que me pagar aquele valorzinho que a gente tinha acertado no início se eu te falasse de coisas bonitas. Olha, não fala isso porque sabe que Capricorniano, se mandou pagar, vai pagar, né? Não, gente, Vai dar não uma. houve barganha, não houve barganha. Capricorniano dá uma choradinha, mas paga, né? Uma choradinha, Patrick? É Várias choradinhas. uma boa choradinha, né? Uma boa choradinha. Gente, eu tô rosa, eu tô parecendo a Peppa Pig conversando contigo, não tô não, Patrick? Um pouco. Não a Peppa Pig, mas tá um pouco rosa. Não tô dizendo pra vocês que é muito bom ter um capricorniano na vida de vocês, ó, é na lata. Eu até Pergunta não levou. eu tentei arrumar meu cabelo porque, né, enfim, como a live era contigo, o Jefferson Hoffman, eu disse, é ele que corta meu cabelo e tá na hora, pelo visto, de eu cortar de novo, né? Então eu tentei arrumar, mas nunca fica igual quando eu saio daí, né? Ah, cai fora, tu sabe se arrumar. O Patrick é a pessoa, minha gente, que tem o cabelo mais legal da vida. Cortado ou não cortado, o Patrick tem aqueles cabelão, sabe, fartos, de dar inveja a qualquer careca, qualquer pessoa que tenha pouco cabelo. Bom, minha gente, eu auto-apresentei é ótimo, né? Eu apresentei o Patrick para vocês, mas eu falei da forma mais afetuosa, que é a forma que eu conheço o Patrick. Mas, Patrick, te apresenta pra galera o que que tu é, o que que tu faz. Então, pessoal, boa noite. Eu, de formação, sou advogado, né? Foi a profissão que eu escolhi para atuar. E eu vim passando por um processo de transformação, que é um dos motivos que levou a gente a conversar sobre isso, né? Que é essa mudança da visão tradicional do escritório que eu tinha para essa visão sistêmica, que é uma forma diferente de a gente enfrentar o conflito e ver essas questões. Como para nós, advogados, existe praticamente só conflito para a gente resolver na nossa atividade, né? Não conflitos nossos, e isso é talvez a diferença maior. Eu acabei me decepcionando durante a advocacia com várias questões, assim. E aí, depois de um tempo, eu comecei a entender a minha autorresponsabilidade nessa frustração, né? Por que que eu estava me frustrando se o problema não era meu? Então, só Hum. podia ser como eu via esse problema, né? E foi a partir daí que eu comecei a estudar e aprofundar o conhecimento. Hoje já existe o direito sistêmico, né? Que foi criado pelo Sam Stork, que é um juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, e ele aplica o direito sistêmico.
E aí depois foram sendo criados outros cursos, ou, enfim, outras ferramentas que eu acabei me capacitando com elas para poder aplicar isso aqui em Caxias, né, e com os meus clientes. Trick, olha Então, só. Eu vou te cortar várias eu vou, vezes, não, tá? vai lá, senão eu vou Pode me falando, tá? xingar. Não, pode me xingar quando tu quiser também, tu pode. De uma certa forma, a gente trabalha com coisas parecidas e não parecidas. Eu não trabalho com lei nenhuma, mas eu trabalho com digamos assim, com a mesma cliente. Se ela vai se casar, ela me procura para fazer o cabelo dela. Se ela vai se separar, ela te procura para fazer a separação dela, né? Mas de qualquer forma, eu queria te dizer que somos íntimos muito rápidos daquela pessoa. E aí vem a primeira pergunta. Como tu te sente sendo usado, digamos assim, como ponto de apoio para aquela pessoa, para resolver o problema dela? Naquele momento, tu usa o problema dela como se fosse teu problema, ou tu tenta salientar que o problema é a forma dela, o problema é dela, eu só estou aqui para te servir? Primeiro a gente precisa verificar se é um problema, né? Claro que quando ela veio te procurar, ela tem algo a solucionar. E ela tem um conflito a resolver. E na maioria das vezes, o advogado, e isso não vale só para nós da advocacia, né? A visão sistêmica tem sido implementada em várias áreas. A primeira pergunta que o advogado faz é: como eu posso te ajudar? E aí eu te pergunto, a pessoa quer ser ajudada? Eu preciso ajudar ela? São várias perguntas que a gente tem que fazer. O que ela está buscando? Ela está buscando a separação, mas ela quer ficar com tudo? O que ela quer? Ou ela só está usando a separação como uma forma de trazer o conflito para aproximar ainda mais da parte conflituosa? Né? E isso acontece bastante também. Então, o que tem que fazer é esse filtro, né? Inicial de entender o que a pessoa realmente quer. E relembrar, claro, né? A gente vai usar a separação, que foi o exemplo que tu me deu, mas em alguns casos a gente precisa usar algumas técnicas de, por exemplo, a pessoa ficou 20 anos casada, né? E aí ela chega para ti e fala assim: eu odeio o Jefferson, eu não quero mais ficar com ele porque ele é a pior pessoa do mundo. E aí tu tira o que a gente chama de tira ela do transe do problema, né? E fala: tá, mas quantos filhos vocês têm? Ah, a gente tem 2 filhos. Ah, e me relata um momento, uma viagem legal que vocês fizeram. Não que isso faça com que a pessoa não mude, não se separe ou deixe de ter aquela ideia, mas faz com que ela crie consciência sobre o problema que ela tem. Então ela só quer se separar. A pessoa continua sendo a mesma pessoa que sempre foi com ela, e ela não entra numa transe de um problema de que tudo, a partir dali, vai ser odioso vindo daquela pessoa. Né? Entendi. Uma outra forma de visualizar. Então, tu tira a parte do transe do problema, né? Tu limpa um pouco o pensamento dela e com isso faz até talvez uma conversação, digamos assim, melhor até do que com tanta raiva, né? Exato. Tem gente que acha que a advocacia sistêmica ou o direito sistêmico não é processo. Não é isso. O processo vai continuar existindo, o judiciário está lá e a gente vai continuar utilizando ele também como uma ferramenta para resolver os problemas, mas é chegar com uma consciência maior do que eu estou buscando no processo e algo que seja coerente, né, e razoável para chegar numa solução. Isso não inviabiliza que eu ingresse com uma ação judicial. Mas se eu processar o Jefferson, se eu processar alguém, que eu saiba o que eu estou pedindo e saiba que dentro de um todo de 100%, em algum momento eu fui responsável para que aquela situação também chegasse até aquele momento. Então eu preciso buscar entender qual é o meu papel, qual é a minha responsabilidade para que a minha relação com o Jefferson chegasse naquele estágio. E Trick, assim, ó, por exemplo, tudo que eu vivo na minha família, tudo que aconteceu comigo no histórico familiar da minha vida, faz com que eu tenha uma carga, de uma certa forma, uma visão sobre o problema, né? Por exemplo, se eu só me danei nos meus casamentos, que foi quase verdade. Quase não foi Quase. verdade. Eu ia dizer, tenho esse aqui para salvar, né, Trick? Pelo não, amor de Deus. Meu passado me condena, mas o meu futuro me espera, né? Amém, Senhor. Amém, Senhor. Mas, enfim, por exemplo, se eu vivi coisas ruins nos meus casamentos, sei lá, tive 5 casamentos, vamos exagerar. Todos eles eu me ralei. É fato que agora, neste casamento que está dando errado, que eu vou me separar, eu venho com essa carga toda que passou por mim nas minhas costas.
E é lógico que aquilo que eu não resolvi lá do primeiro casamento, eu devo trazer para ti também, né? Esse excesso de carga, essa coisa. Como tu lida com isso? Como tu separa isso? Porque às vezes é só o meu problema pitoco, mas eu vou trazer a minha carga da família ou do que eu vivi. Como identificar É, isso? primeiro a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma ciência social, né? O direito essencialmente é uma ciência social, além de jurídica, é social. Então, o que que acontece? Eu não posso te afirmar de dizer, ah, tu sempre entrou em relacionamentos por isso, isso e isso, né? Existem possibilidades, mas existe uma linha de conduta, né? E essa linha de conduta, existem diversos estudos que comprovam que a gente está vinculado até 7 gerações anteriores com atos que foram executados. Então, não é porque o meu avô foi muito pobre que eu vou querer ser pobre. Claro, existe um princípio base da visão sistêmica que é o pertencimento. Ou seja, se eu vim de uma família, por exemplo, aqui em Caxias a gente tem muito, uma família de imigrantes que veio da Itália de navio e sofreu e plantou e passou fome. Eu vou ter provavelmente numa uma problemática, né? Se eu tiver uma visão um pouco distorcida, ou eu vou buscar não esbanjar, porque eu tenho esse receio ancestral de não gastar dinheiro porque eu posso não ter daqui a pouco, porque os meus familiares não tiveram, ou eu vou dizer não, já que os meus familiares não puderam aproveitar, eu vou aproveitar e vou viver e vou gastar tudo. Tá, Também, pode ser tem os os dois dois, é. lados, Aham. exatamente. E aí, claro, tem que fazer uma análise, tem que entender o núcleo familiar, mas isso com certeza, existe essa relação de como a gente foi criado, de como os nossos pais foram criados pelos nossos avós e como a gente reage às situações que a gente vê no dia a dia. Tanto que, para mim, algo que pode não ser estressante, que eu vou lá e falo, não, a gente vai fazer assim, vai resolver, para outra pessoa é o fim da vida, né? É quase a brincadeira, eu sei que tu gosta bastante de signo, é quase um capricorniano conversando com um canceriano, assim, tá? O Capricórnio já despacha, quer resolver, quer fazer, e o Canceriano, meu Deus, eu tenho que fechar essa janela. Então tudo vira um problema, sabe? Então tem essa diferenciação. E a nossa criação com certeza está vinculada a isso, né? Lembrando o pessoal aí que tá na salinha escutando a gente, que Aí vocês eu podem fico perguntar. conversando, agora eu vi a Bru Ferrari, a Tati Aham. Halp, Ó, eu tô tem vendo, várias a pessoas. gente fica falando e não vê ninguém entrar, né? Então eu tô vendo Vai com o várias dedinho, pessoas conhecidas aí, ó. vai com o dedinho, porque tem uma galera que eu não Ó, a conheço, que Gabi é a primeira Corrêa, vez. a Ana Canali. Nossa, é uma honra, né? A Ana Canali é a blogger famosa da aviação caxiense, né? Então ela E é tá aí verdade. acompanhando. O Faguinho Peixoto também, que gosta bastante dessa área, dessa temática. Lucas Lerme, fotografia, ó. O Ó. Lucas é ótimo. Então, lembrando vocês que vocês podem perguntar, porque agora a assessoria aqui tá gratuita, tá, gente? Trick, teve algum caso, assim, nesses teus anos... Quantos anos tu advoga, Trick? 11 anos, 11 já. anos. Teve algum Essa caso, cara de assim... novinho, jovem. Ah, querido, quem faz o que ama, eu acho que a gente não envelhece muito, sabia? A gente fica meio carcomidinho nos lados aqui, que é uns negocinhos que acontece, mas eu vou te dizer que isso daí passa batido, viu? Capricorniano vai ficando melhor conforme vai passando o tempo. Teve nesses teus 11 anos, Trick, alguma coisa que tu dissesse assim, cara, me arrependi, não deveria ter pego esse caso, ou, pá, que pena que eu não peguei aquele caso que foi pro meu colega que eu adoraria. Não precisa citar nem nomes nem nada, mas teve essa situação assim de um caso que tu quisesse muito pegar, que não veio pra ti, e algo que tu queria muito despachar, tipo, bah, isso não tem a ver comigo, essa briga não é minha. Eu sempre me pergunto por que veio ou por que não Porque veio. eu, porque Né? eu. Porque eu ou porque não eu? E isso eu acho que responde muita coisa, principalmente quando acontece. Quando a gente deixa passar, foi para outro lugar, tu acabou não vivendo aquilo, não é uma experiência tão forte assim, né? Uhum. Mas eu não me arrependo de nenhum caso que eu peguei, de nenhuma situação que aconteceu. Não que eu não tenha ficado com muita raiva ou na hora não tenha conseguido resolver e entender isso no meu próprio conflito. Mas são aprendizados, né?
e Uhum. algumas questões, assim, que teve um exemplo que eu acho que é um exemplo que eu conto toda vez que alguém me pergunta uma decepção profissional que eu tive, assim, que foi. Eu estagiei no INSS, eu trabalhei no INSS quando eu era adolescente, quando eu estava fazendo faculdade, e depois eu acabei atuando um bom período em direito previdenciário, que é para buscar as aposentadorias, enfim. E teve uma situação de duas senhoras que trabalhavam na mesma empresa, uma máquina do lado da outra, né? Então elas trabalhavam com tecelagem, elas uma do lado da outra, na mesma empresa, mesmo período de tempo, e eu ingressei com a ação das duas para que elas tivessem o reconhecimento de um período especial, ou seja, para que elas ganhassem um valor a mais num período menor de tempo trabalhado, porque a atividade seria insalubre, teria alguns riscos para elas. E ingressei, cada uma caiu numa vara federal, ou seja, com um juiz diferente. Uma teve o reconhecimento do período, então ela ganhou mais do que a outra, e a outra não teve o reconhecimento do período. Como advogado, tá tudo certo, a gente sabe como é que funciona. Mas como tu explica para uma Uhum. pessoa que trabalhou com a colega dela o que, que ela tem de melhor ou de pior que ela não teve esse direito reconhecido, sabe? Bah. E aí são situações que tu começa a refletir, assim, por que que isso acontece com as pessoas? Por Uhum. que eu tenho que dar essa notícia? Sabe? E aí isso te leva a pesquisar, pelo menos no meu caso, a pesquisar, a buscar uma forma de que isso não fosse tão conflituoso para mim, Uhum. né? Porque o conflito da pessoa é ela que vai ter que lidar, ela que vai ter que resolver. Por que isso aconteceu com ela? Também é ela que vai ter que se questionar e entender. E o que eu tenho que fazer é entender que eu sou uma ferramenta enquanto advogado e eu tenho que dar o meu melhor. Mas o meu melhor não significa viver o teu problema no teu lugar, né? Porque Até porque senão a daí tu gente não. adoece, Eu ia adoece e não dizer. consegue advogar mais para ninguém, né? É. É como médico, né, Trick? Se a gente fica. Olha, Se eles. A Eliana faz parte comigo, a Eliana Justo faz parte comigo da Comissão de Direito Sistêmico da OAB. Ó. Minha colega é advogada sistêmica, olha, a gente falando sobre o tema, ela é uma defensora forte também da advocacia sistêmica e da visão sistêmica. Que legal Seja ver os meus bem-vinda. colegas de atuação aí. Que Ele, legal. beijo, tava falando com ela no WhatsApp agora há pouco, inclusive. Olha como eu tô bem de amigo, Eliana. Viu só? E, Trick, assim, qual é a dica que tu diria para uma pessoa antes de tentar alguma questão judicial, antes de processar, antes de qualquer coisa? Existe alguma dica? Existe algum pensamento que a pessoa possa fazer para não piorar? Eu acho que a palavra é essa. Porque a gente vive num país que às vezes dá um pouquinho dessa sensação, como tu acabou de citar agora, que nem tudo é tão justo, né? Que nem tudo tem uma boa finalização. Tem alguma coisa que tu poderia dar como uma dica de regras gerais, assim, tipo, cara, é, não faça merda, seria a primeira. Não beba e dirija, seria a segunda do tio Jeff. É, Mas, não, essa né? aí com certeza, né? Mas tem alguma coisa assim, como advogado, que tu diria assim, cara, presta atenção nisso, dessa maneira talvez seja mais fácil? Tem alguma dica? É, é, seria uma forma de buscar uma ampliação de consciência, né? Então, eu me conscientizar mais sobre o que está acontecendo, por que que aquilo está acontecendo. E, mais uma vez, não significa que eu não vá ingressar com ação, que eu não tenha que procurar um advogado. Pelo contrário, procura um profissional, entende o que está acontecendo, né? Um bom profissional vai te questionar sobre o que que tu pretende, qual é a forma que tu entende que deva ser resolvido isso, por que que tu está, de que forma esse conflito te atinge e qual seria a solução ideal na tua visão, né? Porque o problema é teu e às vezes o que a gente faz é dizer assim, não, o teu problema é esse e a gente vai fazer isso, 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 isso. Uhum, Será? Né? Não, não sei se é bem assim. Então, claro que a parte do conhecimento técnico, ela sempre vai pertencer ao advogado. Mas o conhecimento do fato, do que aconteceu, da dor que a pessoa sentiu, é com ela, né? Então, olhar para isso sem raiva, sem emoções muito carregadas e sempre lembrar, quando a gente está falando de relações já existentes, claro, saiu na rua, bateu o carro,
Não é para olhar para a pessoa e fazer namastê e achar Uhum. isso. Não, então, vamos lá, vamos resolver, ver quem é o responsável. Mas se é uma relação já existente, procurar primeiro relembrar essa relação e entender quando eu era sócio do Jefferson, como a gente se tratava e se lidava. Para lembrar, né, se eu fui sócio daquela pessoa por 10 anos, se eu fui casado com aquela pessoa por 20 anos, se a pessoa é meu vizinho há 10 anos. Para eu Se tu relembrar teve filho isso, com ela, né? essencialmente, né? Uhum. Relembrar isso. E a partir daí entender aquela situação com a vivência, com o que passou. E não como se dali para frente aquela pessoa fosse outra. Uhum. Como se eu não conhecesse aquela pessoa. Acho que isso já limpa bastante da relação e te faz entender. E outro ponto é questionar por que que eu tô tem um problema, eu quero cobrar algo da pessoa e eu sei que eu tenho o direito de receber R$ 2.000. Por que que eu quero entrar com uma ação pedindo 25? Uhum. Quem ou alguém ou o que na minha história que não tem nada a ver com o Jefferson está em dívida comigo ou acho que está em dívida comigo que eu estou querendo cobrar isso de outras pessoas, Tá né? trazendo de quem? Isso, da onde eu tô, isso pertence a mim ou pertence ao meu sistema, a outras pessoas, a justiça que eu quero curar de alguém, que às vezes até é inconsciente, na grande maioria das vezes é inconsciente. E aí se tu começa a olhar para isso e dizer, não, mas não faz sentido. E aí quando tu conta a história, antes de contar para advogado, conta a história para um amigo teu ou para uma amiga e ela, né? Não é bem assim, não sei, sabe, se tu tá certo. Pô, se a pessoa que não é advogado, que não tem essa formação, já não tá achando isso justo, significa que tem que dar uma equalizada melhor na relação. Eu acho que esses são pontos assim que servem, né, para qualquer pessoa antes de achar que ela vai buscar o judiciário e ali ela vai ter a resolução rápida e eficiente do problema dela. Até pode ser eficiente, mas a gente sempre fala que uma sentença nunca agrada ninguém, né? Uhum. Porque em várias vezes eu queria uma coisa, o juiz me deu, mas não me deu tudo, e a Uhum. outra pessoa também não está contente, né? Então isso vai gerar um recurso, vai gerar um processo e vai demorar. Até porque se a pessoa não entende, Trick, eu acho que a sensação da sentença é igual, né? Se eu entrei com raiva naquela sala para resolver o problema lá com a Maria e resolveram de uma outra forma que não foi o desejado nem da Maria e nem do meu caso, a gente continua com Estraguei raiva. tudo. Então, eu acho que é o pedido, né? Eu acho que o pedido que tu faz é exatamente ver, limpar a mente, ver o que tu tá sentindo e aonde tu tá te sentindo mal com a situação, né? Enfim, sempre a gente Claro, precisa conversar. até porque se eu entrei com uma ação querendo que tu me pague R$ 10.000, mas na verdade eu não quero que tu me pague R$ 10.000, eu quero te ver mal. E tu Uhum, chegar lá e pagar os R$ 10.000, a ação não teve o efeito que eu queria. uhum. Eu vou Entende? continuar com E raiva, isso, né? e isso acontece muito, muito mais do que a gente imagina. Então, se não doer para aquela pessoa, às vezes, que é só o que eu quero, é machucar ela, é envolver ela Uhum, naquele processo, se ela chegar e dizer, não, é 20 mil que tu quer, eu tô aqui, eu pago, eu dou meu jeito e depois peço emprestado, sei lá, não é por ter ou não dinheiro, porque a outra pessoa também só quer se livrar e ela pensa, por R$ 20.000 eu realmente me livro dessa pessoa, acaba que quem paga não se livra, porque a outra pessoa uhum, continua correndo atrás, e uhum. quem recebeu os 20 e não o pedido de desculpa, e não a humilhação, e não algo que ela queria. E aí não Porque vai acabar igual o processo, né? e às vezes é isso, né? Um pedidinho de desculpa, ou vem cá que eu quero conversar contigo, quero te entender, vale muito mais até do que aqueles R$ 20.000, que não vai fazer nada hoje em dia, né? Não sei se Vai. dá para não sei se dá para dar outro exemplo, mas eu tive uma situação num processo criminal, pai e filho. Olha só, o pai processou o filho, enfim, por ameaça e outras questões. E a gente fez audiência, eu estava como defensora, ou seja, eu estava defendendo o filho que estava sendo acusado de um crime. E a gente chegou na audiência, juiz, promotor, advogado, pai e filho. E o pai falou assim: eu só queria conversar contigo num ambiente que não fosse hostil. Entende?
Só que aí tem todo o judiciário sendo movimentado para criar um ambiente. Tudo bem, no fim, resolveu aquele problema. Mas Mas não não era precisava. processo exato, não era processo criminal, não era uma pena, não era nada que se buscava Uhum, naquele processo. Era conversa. Só uhum, que era com alguém dizendo: agora é a tua vez de falar, agora é a minha. Agora é a uhum, tua, agora é a minha. uhum. Né? Fazendo essa mediação. Ele precisava mais de um mediador do que um advogado, né, Trick? Do que um juiz, do que um promotor, exatamente. Bom, meu querido, chegou os nossos 20 minutos finais aqui. Tu viu como não doeu? O Trick tava Nossa! nervoso. Não, não tava Ah, eu nervoso. não, eu tenho vergonha de falar em público. Até parece, Ah, os meus amigos que estão acompanhando devem devem estar achar muito, rindo. né? Eu tô até Trick, olhando aqui quem que tá online. Depois eu eu vou cobrar queria. de quem eu convidei e não entrou. Isso aí, faça isso. Trick, eu tô muito feliz por tu ter conseguido passar esses momentos aqui comigo, que uma das coisas com certeza a gente precisa levantar como fonte de vida da gente são os amigos. Então eu devo muita coisa pro Patrick, não só como cliente, não só como meu advogado que ele é, mas principalmente por ser essa pessoa meio de luz, assim, que elucida as questões que às vezes numa única frase faz tu repensar 48 anos para trás. Tem uma frase que o Nossa. Patrick fala que eu gosto muito, Patrick, que é quando eu te pergunto, não sei se tu vai saber exatamente a frase, mas responde com o que vier na tua cabeça. Se tu tá bem, tu tá feliz. Quando eu te pergunto isso, tu responde como? Tá feliz de modo geral? Eu adoro isso, minha gente. É que a gente nunca tá plenamente, né? Sempre tem alguma coisa num dia, uma segunda-feira diferente de uma terça, de uma quarta, e de modo geral, significa que tu analisou todas as situações da vida, fez o balanço e foi positivo, né? Então, de modo geral, a gente tá sempre bem, né? O problema é E quando eu de modo geral não estiver não bem, tá né? bem. E eu adoro essa tua frase, ela faz parte do meu dia. Quando eu penso que tá tudo ruim, tá tudo péssimo, eu sempre penso, não, Que de legal. modo geral, tá legal. Trick, muito obrigado. Muito obrigado por tu Imagina, existir e elucidar as questões da imagina, vida das por pessoas. favor, sou muito feliz por ser teu amigo, ser teu advogado, ser teu cliente, e a gente está aí há vários anos um na vida do outro. É O ano verdade. passado a gente fundou, eu, Mariana Miquelon e Natália Bittencourt Hess, que a gente fundou o Instituto Gaúcho de Direito Sistêmico. Acho legal, já que a gente está falando sobre Por isso, favor. tem o Insta lá, IGDS Direito Sistêmico, que é sobre essa temática. A gente tem cursos, palestras e atividades, então, para o pessoal que quiser seguir lá, depois no post eu coloco também. É legal, porque a gente está tentando trazer informação para advogados, para outros profissionais dessa visão sistêmica, dessa área de formação que no Brasil ainda é muito recente, apesar de ter sido na Alemanha iniciada aí essa visão há mais de 40 anos. No Brasil ela está bem recente, então a gente vai amadurecendo ela por aqui. Patrick, esse vídeo ele fica 24 horas aqui no Instagram e depois ele vai para o canal do YouTube. Depois eu vou salvar e vou te passar, daí tu pode reutilizar ele. Mas por favor, gente, procurem. Eu vou tentar colocar, vou pegar com o Patrick direitinho os arrobas, os hashtags, aonde vocês encontram o Patrick e esse sistema que, na verdade, é mais original do que a gente poderia pensar, né? Não é só de direito. Ele é de tudo, né, Patrick? A gente pode usar E ele ele para é, qualquer coisa. E ele é mais antigo do que tudo, né? Quando eu falo sobre isso, eu sempre falo. É só o que a gente já sabia que tinha que fazer e às vezes esquece que deve agir dessa forma. É só isso. É só o que a gente aprendeu desde pequeno e a gente se esquece porque a gente pensa de uma forma muito focada e muito cartesiana no dia a dia, né? Vocês entenderam por que eu amo esse cara? Ah, ele é um querido. Ó, Patrick, pra ti. Coraçõezinhos pra ti. Teve vários coraçõezinhos aqui do lado voando. Eu vi, Tu depois viu? eu não consegui, eu fico nervoso, fico falando e falo muito, eu não consegui ver, depois eu vou ver todo mundo que Vê entrou aí todo na mundo live com a aí. gente. Muito obrigado, Trick. Tchau, Fica com gente. Deus. Obrigado, Boa Jeff. semana. Tu arrasou. Muito Beijo pra obrigado. nós. Obrigado, Obrigado, meu querido. beijo. Gente, até mais. Até uma próxima segunda. Beijo na bunda e até segunda. Opa, não podia dizer isso? Posso? Já disse. Qualquer coisa tem meu advogado para limpar meu nome. Não, o Trick não vai fazer isso, né? Porque foi com carinho. E com carinho eu me despeço até uma